Mais fácil eu usar essa mão aqui, ó, pra te esfaquear. Uma mulher denunciou o ex-marido por agressões e estupro e ele foi preso. Deu sentidos e teria abusado sexualmente dessa mulher. Olá, pessoal da LJ, hoje a gente está juntos, eu e a Juliana Rizzo. Obrigado, Ju, pela participação, por ter aceito o convite, viu? Para tratar de um assunto muito importante, dentro e fora dos condomínios. Juliana ficou reconhecida nacionalmente por ter passado por agressões e até mesmo, a gente não pode dizer aqui nas redes. E ela deu voz a muitas mulheres. Juliana Rizzo, 36 anos, ela é terapeuta e hoje... assessora de gabinete na Secretaria da Mulher de Sorocaba. Vem para Sorocaba você também, lá com o Manga. Uma mulher que teve a coragem de transformar a dor em voz. Juliana sofreu violência doméstica durante muitos anos e com muita força decidiu denunciar publicamente as agressões e abusos que viveu. Sua história ganhou repercussão nacional em programas de televisões e jornais e justamente pela forma corajosa como ela trouxe à luz um tema que muitas vezes é silenciado. Hoje a Juliana dedica a sua vida à sua família, ao seu trabalho e principalmente também ajudar a dar voz a outras mulheres que enfrentam situações de violência, mostrando que sim, é possível superar o medo e recomeçar. Ju, posso chamar Ju? Claro, deve. Dói mais ser agredida fisicamente ou na alma? É muito difícil mensurar quando você está dentro de um relacionamento que te destrói, né? Aquela pessoa que não começou daquela forma, porque nenhum relacionamento abusivo ele começa com agressão. Hoje fala-se muito sobre o narcisista, relacionamento abusivo, e esse ciclo ele começa na lua de mel, né? Você vivendo ali coisas maravilhosas, aquela pessoa trazendo você cada vez mais para dentro do relacionamento. Sedução, né? A sedução. Né? Quando você vê, você já está ali entregue, envolvida, e você se enxergar no espelho com marcas, isso difere muito, ainda mais eu que sempre fui uma mulher muito bem resolvida. Né? Então, só para as pessoas entenderem, a violência ela não começou no início. No início vai uma coisa devagarzinho, é isso? Nunca começa. Pode ver históricos aí de mulheres que iniciaram relacionamentos abusivos, né? Esse autocuidado, né? Essa proteção, muitas vezes é confundida como, nossa, ele está muito apaixonado, muito envolvido. E não é. Já é um início ali de uma série de abusos. Né? Então... Agora, assim, a gente lidando mais com condomínios, a IDJ ela lida com condomínios. Sim. Hoje existe uma lei onde o síndico ele é obrigado a intervir em casos de violência. Lá no condomínio onde você morava, que eu cheguei a ver umas cenas, até cenas fortes mesmo, algum morador, algum vizinho, algum membro da comissão chegou a querer interferir, te ajudar? Aconteceu isso? Na época que eu era casada que saiu essa lei, até lembro de ter visto no elevador do condomínio falando sobre essa lei, mas assim, era muito difícil porque as pessoas já sabiam o histórico do meu ex-marido, ele já era assim no antigo relacionamento dele, então eu sinto que todo mundo tinha medo, né, receio de se meter. E por coincidência, nossa vizinha de porta era uma ex-namorada dele de adolescência. Então ela já sabia desse histórico dele. Mas nunca chegou pra você e falou assim, você tá precisando de ajuda? Não teve isso lá dentro do condomínio? Uma vez que eu tava inteira, sangrando, machucada, agredida, ela pegou e me puxou pro apartamento dela. E eu fiquei ali algumas horas com ela, até conseguir me acalmar e pensar no que eu iria fazer depois. Intervir, não. O síndico nunca interviu? Nunca. É difícil. Em que momento, Juliana, você achou que, falou assim, olha, isso não é mais briga de casal, isso já transcendeu a briga de casal, isso já passou para agressão mesmo, psicopatia. Como que virou essa ficha em você? Eu olho para os meus relacionamentos passados, né? Assim, eu nunca fui uma pessoa de briga, diferente dele que tinha um histórico, né? Então, para mim, aquilo no começo não teve, né? Após um ano, que foi onde eu fiquei grávida, aos 3 meses de gravidez, no dia 21 de outubro, no meu aniversário, que foi onde eu vivi a primeira agressão física, que eu passei a acender um alerta ali, né? Mas
como eu falei, sempre altos e baixos dessa É relação. porque tem muita gente que acha assim, não, isso é briga de casal, ele vai melhorar. Ah, não, com o tempo vai melhorar. E nem sempre isso acontece, né? Não, mas o que acontece dentro do relacionamento, né? Esses extremos. Ora, a pessoa Tá muito carinhosa. te odeia, te agride, e aí depois ela vem querer consertar, te trata com muito amor, muito carinho, e isso acaba confundindo a cabeça da vítima, que já está ali em situação vulnerável. Isso é um perfil de um psicopata ou narcisista mesmo? Sim. Te joga lá no alto pra depois te tirar o chão, é mais ou menos isso. E o que te fez, Juliana, ter a coragem, literalmente a coragem de romper com esse laço, romper com essa situação? Falecimento da minha mãe. Porque durante o período que ela estava com Alzheimer avançado, um câncer que a gente não conseguiu identificar, mas ela já tinha sangramentos, né? Os médicos já me falavam que, mesmo que descobrisse, seria um tratamento paliativo pela condição física dela. Câncer de câncer, é isso? É, câncer e Alzheimer. E aí eu estava muito arrasada, né? De ver a minha mãe daquela forma e não ter a casa da minha mãe para voltar. Aí quando minha mãe faleceu, que eu achei que eu fosse cair mais dentro da depressão que eu estava, síndrome do pânico, foi onde me deu coragem, que eu falei, minha mãe vai descansar em paz. Aí a partir do falecimento da minha mãe foi onde eu decidi que eu iria sair de casa e comecei a juntar provas, que eu sabia que um dia eu iria ter coragem de gritar pro mundo tudo que eu vivia dentro daquela casa. E quais foram as marcas, não físicas, eu digo, mas as principais marcas emocionais que isso daí te deixou, que esse relacionamento te deixou? A mulher perde a autoestima, né? Eu sempre fui muito vaidosa e naquele momento eu já não tinha mais vaidade, não tinha mais cuidado, eu só ouvia dele que eu era um lixo, que eu era incapaz e eu me enxergava assim. Mas já começou durante... Talvez seja a necessidade de minar literalmente a autoestima, né? Sim, sim. Pra te jogar pra baixo, que é pra poder... Você acha que isso também é algum problema que a pessoa tenha consigo mesmo? Ela precisa ofender, ela precisa diminuir o outro para se levantar? Ou não? Isso é psicológico desse agressor, desse homem? A intenção de todos eles, geralmente, é colocar aquela mulher dentro de uma concha, né? Não aceita que ela tenha o brilho próprio. Eu sempre fui uma pessoa com muitas amizades, muito comunicativa, muitas pessoas interessadas em se relacionar comigo. E ele sabia disso. Tanto é que no grupo de amigos que a gente tinha em comum, todos, sem exceção, tentaram se relacionar comigo. Eu nunca saí com ninguém. Ele foi a única pessoa daquele grupo de amigos que eu dei uma chance. Então, ele vivia inseguro, ele vivia enciumado, eu já não podia mais rir, eu já não podia mais me comunicar, eu já não podia mais ter contato com a minha família. A pessoa me fechou dentro daquela relação. E assim, Juliana, durante o relacionamento, qual era o principal obstáculo que você tinha para poder pedir ajuda? Qual era o principal obstáculo que você tinha para falar assim, não, eu preciso de alguém me acompanhando? O medo e a vergonha. E é muito difícil para a mulher que está dentro de uma situação de abuso falar sobre. Ainda mais eu que sempre fui durona, né? O mínimo que eu achava que estava errado dentro de uma relação já era o suficiente para pegar e sair fora. Você acha que a justiça foi justa no teu caso? Com certeza não. Onde foi a tua maior decepção com relação aos despachos de sentença? Estava muito claro ali tudo que aconteceu, né? Eu precisei me expor. Isso é o que eu estava até falando ontem, né? Numa entrevista, que a mulher, muitas vezes, ela é desacreditada. Ela precisa provar ali escancaradamente o que ela está vivendo para que tenha algum crédito, né? O que ela está falando. E mesmo com provas? Não, e eu provei. Eu entreguei as imagens, né? Do estupro marital. E não foi o suficiente. Ele foi absolvido por falta de provas. Reconstruir a vida depois disso tudo. Você era daqui da Baixada, né? E você teve que ir para uma outra cidade. Como que foi essa mudança, literalmente esse corte de vínculo até com a cidade? Você saiu por medo ou porque você quis recomeçar? Como é que foi isso para você? Após o falecimento da minha mãe, eu resolvi que eu ia sair de casa e eu tentei ir para um apartamento no mesmo bairro e ele não aceitava. Ele descobriu onde eu estava morando. No final de semana eu tinha recém perdido minha mãe, nosso filho estava com problemas respiratórios, eu acordada a madrugada inteira cuidando do menino com febre. Aí foi onde 5 horas da manhã eu comecei a ouvir barulho de carro, né, que ele já tinha um carro muito veloz e ele tinha mandado
turbinar, fazer barulho no carro, né? Eu sabia que era ele. Nesse dia, ele ia me matar. Nesse dia ele ia me matar. Ele chegou a quebrar o portão que nós estávamos, ele chegou a quebrar o interfone e ele estava prestes a quebrar a porta de entrada principal de acesso ao condomínio para me pegar. Foi onde ele viu a movimentação de outros homens, ele pegou o carro, saiu correndo e causou esse acidente na Avenida Malé. Qual a mensagem você daria para que ela tivesse essa mesma força, essa mesma coragem que você teve? Para que denuncie, não se cale, né? Durante muito tempo eu vivi com a vergonha, com medo. É muito difícil o recomeçar, porque a mulher está ali com o emocional abalado, aí tem essa dependência emocional, financeira, muitas vezes a questão dos filhos, e ela não sabe como dar o primeiro passo. Então, tente se apegar a alguém. Eu tive a ajuda de um professor, né? O professor da faculdade de Direito, ele percebeu o que eu estava vivendo. E eu falo, se não fosse essa pessoa me dar a segurança de falar, saia daí, vem para um hotel, eu te ajudo, eu não teria saído. Porque eu não sabia dar o primeiro passo, entendeu? Aquela Juliana forte do passado, naquele momento ali, já não existia mais. Ju, olha para lá, são duas câmeras. Eu queria que você falasse, olhando para trás, se você pudesse dar um recado para Juliana de lá de trás, mas aconselhando ela para agora. O que você falaria para aquela Juliana? Que fique atenta aos sinais. Foram dados vários sinais e eu ignorei, né? Sempre acreditando naquela promessa de ter família, porque eu hoje entendo que eu tinha carência familiar e ele me prometeu a família dos sonhos e na realidade não foi isso que eu tive. Juliana, eu sei que tá corrido para você. Juliana participou ontem de vários podcasts. Ela veio passear com a família agora no final de semana. Mas eu quero agradecer do fundo do meu coração, porque talvez muita gente não vai saber o que eu vou falar agora. A Juliana foi a pessoa que abriu a primeira porta para mim, profissionalmente, como cientista profissional aqui na cidade. Então eu conheço, eu sei do caráter dela, eu sei do profissionalismo dela, eu sei das dores dela. Então eu só posso, de verdade, minha amiga, te agradecer pelo carinho, por você dedicar esse tempo, esse minuto, e não só para me ajudar, mas para ajudar aquelas mulheres que estão lá. Sobre você, posso falar? Pode. Sempre enxerguei muito potencial. Hoje em dia, principalmente, a gente vê pessoas honestas, corretas. Ele pegou um condomínio do zero, estava com a parte elétrica condenada, não tinha dinheiro, não sabia o que fazer. Esse homem fez milagres. Então, assim, tudo mérito seu, de verdade. Obrigado, Ju. Obrigado mesmo. Imagina. E você inspira pessoas. Obrigada. Então, agora, vou dar um recadinho para você. Transforme a dor em aprendizado, o medo em coragem e a tristeza em motivação. A vida sempre pode recomeçar. Fique com Deus, obrigado a todos pela audiência aí. Até. Tchau.